Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho. Tem um aspecto do governo Bolsonaro que eu acho relevante considerar, que é esta diferença entre o que ele é e o que ele é obrigado a ser. Ele, pela sua trajetória, dá para se saber que ele é absolutamente identificado com a lógica dos regimes totalitários, fascistas, né? É gente que se formou com a prática e a ideologia e, né, o fanatismo pelos porões da ditadura militar, onde tinha lá escumalha, aquelas quadrilhas, bandos, os bandoleiros que atuavam ali, né, que era, podemos dizer assim, o sustentáculo político da ditadura militar. Quer dizer, no lugar de contar votos, o que se contava eram mortos, torturados, perseguidos, desaparecidos, exilados. A lógica dele é exatamente essa. A cabeça dele funciona assim. Tem um editorial do Portal Vermelho que tem o título Os Porões de Bolsonaro, que analisa bem isso, né? Esses elogios que ele faz aí aos facínoras, ao Ustra, sobretudo, que é o grande ídolo dele, né? Era um bandoleiro, né, que atuava junto com o Fleury, o Ustra e o Fleury, o delegado Sérgio Parenzo Fleury, que era do DOPS, e o Ustra era do DOI-CODE, e eles formaram, né, a essência, a escola, podemos dizer assim, da escumalha que atuava nos porões da ditadura. Bolsonaro é isso aí, né? Por ele cansou de dizer, por ele já tinha aí fuzilado 30 mil, sei lá o quê, né, banido a esquerdalha, como ele fala, né? Esse termo não é dele, né? Ele roubou esse termo aí, tem outro significado, mas enfim, né, ele já teria feito tudo o que ele falou que faria se ele chegasse no fechado do Congresso, não sei o quê, né, tudo o que ele faria se ele chegasse à presidência da República. A outra coisa, mesmo com esta retórica, não dá para dizer que ele mudou, né? Ele simplesmente, né, foi posto numa determinada posição, né, pelas circunstâncias todas, né, a farsa do mensalão, né, a fraude da Operação Lava Jato, né, o golpe do impeachment, então, e tudo isso convergiu, né, para que as condições fossem favoráveis à sua eleição em 2018. E ele assumiu, evidentemente, que aí ele, né, é claramente incomodado, ele mesmo já falou isso, né, incomodado pelos limites que ele é obrigado a respeitar, né, a cumprir, né, e aí ele acaba, nestas circunstâncias, assumindo um outro papel que eu acho que é de grande relevância, que ele é um mero peão aí nessa história, né, da reconstrução, né, da reimposição, podemos dizer assim, do projeto neoliberal. Comentei aqui no vídeo passado os ciclos de implantação do projeto neoliberal, que aliás tem ligações com o ciclo da nossa história. É importante também considerar isso, do pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né, daquele período da nascente Guerra Fria, a criação da Escola Superior de Guerra, né, na lógica da expansão do regime militar, do regime norte-americano, né, que isso está ligado aos problemas aí da geopolítica, dos conflitos internacionais, a guerra na Coreia, a guerra no Vietnã, né, os problemas na África, enfim, a questão das bases norte-americanas, a Guerra Fria, né, que é o surgimento da Guerra Fria, o Plano Truman, que era a ideia de militarizar toda esta região aqui, o Hemisfério Sul, sob a tutela do governo dos Estados Unidos. Isso tem a ver com a escalada de golpes militares que ocorreram aqui na América Latina, e o Brasil foi um ponto essencial nisso tudo, o golpe no Brasil, né? O Lincoln Gordon, salvo engano, foi ele que disse, acho que foi ele, numa entrevista do Estadão, precisaria recuperar, eu estou falando aqui de memória, que ele disse que o golpe no Brasil foi tão importante quanto o Plano Marshall, né, o plano lá de reconstrução da Europa, né, que surgiu a hegemonia dos Estados Unidos, enfim, né, tem esta consideração que precisa ser feita. E teve o regime militar até aí 85, meados da década de 1980, né, chegou-se à reconstrução da democracia. Né, vejam como são ciclos e saltos. A Constituição de 46 também foi assim, né, que selou o fim do regime do Estado Novo, naquela conflagração, né, da geopolítica ali, que tinha o avanço do nazifascismo, a nova ordem do Hitler, né, e o Brasil se envolveu nesta lógica e, consequentemente, com a vitória da democracia, do pós-Segunda Guerra Mundial, a democracia também emergiu aqui, né, e foi imediatamente pisoteada, né, pela
exatamente esta lógica dessa direita, né? O regime do governo do general Dutra, que cassou o registro do Partido Comunista do Brasil, os mandatos, né, que fez de tudo para desconfigurar a Constituição de 1946, né, mas vejam que são processos que vão se radicalizando naturalmente para o autoritarismo, né, e nos processos de rupturas, né, surgem aí os movimentos políticos que, né, reconstroem a democracia. Foi assim também em 1985, depois, né, com toda aquela ascensão das diretas já, do movimento pró-Tancredo Neves, depois a Constituinte de 88, né, veio aí os ciclos, o que eu quero dizer é isso, que os ciclos neoliberais se ligam a essas questões todas. Né, no ciclo neoliberal da década de 1980, com Collor, com Fernando Henrique Cardoso, houve sim uma grande ofensiva contra a Constituição de 1988. Houve essa recuperação, esse interregno aí dos governos Lula, né, e Dilma, e depois, vejam que são processos também comandados pela lógica do regime norte-americano. Nessa ideia quando se fala aqui da América Latina, eu fiz um artigo, eu vou deixar o link aqui para vocês observarem, né, a trajetória um pouco de como eles vão formulando as suas doutrinas, né, os seus planos, teve o plano Marshall na Europa, aqui teve o plano Truman, aqui na América Latina, né, e depois, enfim, aí teve aí chegou os ciclos neoliberais, primeiro, né, com a dupla anglo-saxã, né, a Thatcher e o Reagan, depois com o Bill Clinton e Tony Blair, e agora vem aí com o tratorzão, né, o Trump com seu topete, tal. O Bolsonaro é uma mera peça nesse jogo todo. Quer dizer, ele não tem nenhuma condição de governar o Brasil, não tem nenhuma condição de formular um projeto, um plano, né? Aliás, o plano dele é destruir tudo que foi reconstruído no ciclo dos governos Lula e Dilma. Com todos os problemas, as limitações, é importante dizer isso também, registrar, né? Quer dizer, né, no meu ponto de vista, não houve uma tensão, né, mais, vamos dizer assim, mais aprofundada, né, analisando os múltiplos aspectos. Quer dizer, também, nessas alturas do campeonato, falar isso não ajuda em nada, até porque também tinha o problema das correlações de forças, né, das limitações internas, né, todos os problemas que, né, já foram ditos, mas o essencial é a gente compreender que houve uma ruptura, as rupturas, né, a ruptura de 46, a ruptura de 88, a ruptura de 2002, né, e agora, né, tem essa contraofensiva. Quando a gente olha para o processo da Argentina, a gente vê essa fotografia com mais nitidez. Quer dizer, o que aconteceu na Argentina, né? Tem ali claramente um esgotamento, um novo esgotamento da receita do projeto neoliberal. As eleições demonstram isso. Agora, é importante fazer a ligação desta verborragia, né, desse destempero todo do Bolsonaro contra a Cristina Kirchner, né, contra o Fernandes, que é o candidato a presidente lá e tal, né, por esta ótica. O Bolsonaro não está falando por ele está falando pela Casa Branca. Né, essa questão da política externa inserida na geopolítica, ela é fundamental para a gente entender as coisas. Aquilo que eu falei aqui no vídeo passado do Muniz Bandeira, né, que ele falava da união do Brasil com a Argentina, né, essa vigilância que o sistema norte-americano exerceu, né, sobre esse processo todo. Evidentemente que as circunstâncias não permitiram, mas agora com a ascensão do grupo do Trump, né, ele vem com tudo, né, não é à toa que ele dá essa atenção toda para aqui o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, essa história de do Bolsonaro indicar o seu filho dele, o seu rebento Eduardo, para ser o embaixador, né? O Trump se manifestou, eles romperam todos os protocolos exatamente para dar força e agilidade em tudo isso, né? Tudo isso está exatamente nesta lógica, porque que condições teria Bolsonaro de governar, fora daqueles rompantes dele que eu falei aqui no começo, né, da sua lógica de governo totalitário, nazifascista, etc, etc. Né, na lógica dos chamados liberais, né, que tentam aí preservar as instituições, que tentam, né, dar essa configuração democrática no seu sistema de governo, né, o Bolsonaro certamente não serve, não caberia nisso. Né. É evidente que eles tentaram tutelar o Bolsonaro, tenta ainda até hoje, né, tutelar o Bolsonaro, né, tenta pôr limites, né, agora cria-se consequentemente essas contradições. No caso da Argentina, a gente pode ver isso, né, pelas manifestações dos grupos de mídia.
né? Esse é um barômetro, podemos dizer assim, para a gente entender tudo isso. A Folha, né, faz um editorial hoje, né, falando lá dos problemas da Argentina e tal, com o ranço típico da direita brasileira, uma coisa rançosa, os lugares comuns, né, o palavreado todo cheio de chavões, né, e vai por aí afora, mas no final diz que o Bolsonaro não deve se meter lá e tal, né. É um pouco assim, uma tentativa de dizer, senhor presidente, o senhor se maneira aí e tal, né, porque, né, as coisas começam a ficar muito explícitas. Já o Globo, né, o Estadão não se manifestou ainda sobre esse assunto, mas vai se manifestar. Mas o Globo, eu falo dos três, que são os cabeças aí dos grupos de mídia que controlam o monopólio e tal. O Globo faz um editorial bem na linha disso que eu estou dizendo aqui, né? Que, aliás, o Globo é alinhado, né, historicamente, né, o Marinho, essas coisas todas, né? Que diz aqui no editorial que a Argentina vai decidir como, quando se deseja superar a falência. Aí diz que na fotografia de domingo vê-se dois de cada 3 argentinos insatisfeitos e dispostos a protestar nas urnas contra Macri. É um percentual elevado, né? Aí prossegue ele aqui, por trás da vitória de Fernandes está a habilidade da ex-presidente Cristina Kirchner. Quer dizer, aí que está o problema, né? Assim como eles não toleram o Lula aqui, eles não toleram a Kirchner lá. Como o Rafael Correia no Equador, né? Enfim, essas coisas todas aí. Aí diz aqui, acumulando quase uma dezena de processos judiciais, fala, porque teve a Lava Jato lá na Argentina. A Cristina Kirchner esteve perto de ser presa. Aí diz que ela e o Fernandes conseguiram, acho que é Alberto Fernandes, né? Atraíram 24 governadores, isolaram Macri, até mesmo no seu principal reduto, a província de Buenos Aires, onde o governo foi derrotado por margem ainda mais expressiva. Aquela história, né? Quem conhece as coisas de perto tende a enxergar com mais realismo. Aí diz aqui que o maior eleitor, o eleitor argentino se mantém com as mãos no bolso. Nas estimativas mais conservadoras, a queda do produto interno bruto neste ano será de 1,2%, o desemprego vai ficar na taxa de 11%, e a inflação sem controle acima de 40%, tal. É importante aqui nesse ponto considerar, né, o papel das lava-jatos, que a lava-jato não é um produto brasileiro, eles não reuniriam uma quantidade de gente tão medíocre, né, e com esse poder tão gigantesco, né, que a Operação Lava Jato conseguiu aqui no Brasil, né? E agora é isso, né? Tem as tendências autoritárias do Moro, né? Vai para a economia, tem a tendência autoritária. Eu estava vendo aqui esse porta-voz do Bolsonaro, né? Que é uma figura que também vai se destacando pela truculência. Como é que é o nome dele aqui? É um general de divisão, Otávio Santana de Rego Barros, né? Como ele é truculento, né? Quem vê aí, quem já viu as entrevistas coletivas dele, viu a sua truculência. É isso, é um governo de truculentos, esse tipo de gente. A ideologia, né? A ideologia vai moldando as pessoas, vai fazendo com que as pessoas fiquem assim, truculentas, né? E porque a Lava Jato ela foi blindada aqui no Brasil, claramente, né? Deram superpoderes à Lava Jato, esse grupo que atua à margem, né, da institucionalidade do país. E agora que houve um esgotamento, sem dúvida alguma, que houve um esgotamento aí, Moro desmoralizado, Deltan, então, com a moral toda enterrada na lama, como diz a música do Noel Rosa, né? Agora, o que eles procuram fazer? É importante a gente não perder essas questões de vista, esses grupelhos que se formaram, antagonista, MBL, vem pra rua, essas coisas todas, isso tem um papel importante, que eles já começam a ensaiar outros movimentos. É aí que está um processo de corrupção para corromper e para subverter a institucionalidade do país. Hoje mesmo, essa Janaína Pascoal esteve lá com os senadores, estava quem lá? Né? Uma laia de senadores, né? Álvaro Dias, aquela juíza Selma lá envolvida na Lava Jato de Mato Grosso, acho que é a juíza Selma, se eu não me engano, que é senadora, né? Lá da chamada Grampolândia Pantaneira, é um escândalo. Eu já publiquei alguma coisa dele aí no Portal Vermelho, desse caso no Portal Vermelho.
né? E eles vão, evidentemente, eles vão se reciclando. Em 64 fizeram isso, IBAD, PES, não sei mais o que, os grupos católicos, né? Rearmamento moral, enfim, essas coisas todas, né? Isso tem um papel fundamental, os que eles chamam de movimentos sociais do que é uma questão, né, que não tem correspondência com a realidade. Esses grupelhos que vão se articulando para fazer aí esses volumes, levar gente para a rua, né, essas marchas translocadas, a marcha do golpe. Essa turma aí somos todos Sérgio Moro e tal. Né? E ela foi fazer o que lá, Janaína Pascoal? Conspirar contra o STF. Porque o que acontece? O STF é uma fronteira para eles, né, para essa marcha aí da extrema-direita. O STF é uma fronteira. Né, tem lá o setor que é completamente alinhado com eles, né, Barroso, Fux, essa turma aí, né, que a gente sabe. E tem a resistência do outro lado, Gilmar Mendes, Lewandowski, o próprio Marco Aurélio Mello, os Dias Toffoli. O alvo deles agora é o Dias Toffoli. Foi lá pedir impeachment do Dias Toffoli. E aí um senador lá, me lembro qual deles, disse que eles começaram com 12, já tem 17 senadores num movimento pelo impeachment do Dias Toffoli. Veja, é um ataque à instituição, não é um ataque ao Dias Toffoli, porque os Dias Toffoli e os outros ministros ali que estão contra a lógica da Lava Jato estão simplesmente dizendo, gente, tem uma Constituição aqui, tem um Código de Processo Penal, tem uma legislação democrática e tudo mais. Né? Vejam que eles continuam trabalhando, quer dizer, esses movimentos aparentemente subterrâneos, né, irrigados com recursos, como foi o IBAD, o IPES, né, que eram ligados à CIA, enfim, histórias e mais histórias, né, que a gente tem que ficar, de olhos abertos. Né? Voltando aqui ao editorial do Globo, ele diz ainda que é um quadro de desequilíbrio estrutural agravado no governo anterior, lá como aqui eles jogam a culpa, aqui joga no Lula, né, a Dilma, né, no caso, lupetismo que eles falam aí, e lá nos Kirchner, né, aí que permitiu a eleição de Macri em 2015, né, foi revertido e de novo embala o voto de protesto contra quem está no poder. O que embalou lá na Argentina foi a direita, né, a ascensão da direita, foi essa onda golpista, né, essa que varreu aqui o plano Trump, podemos chamar assim, plano Trump para a América Latina. Aí diz aqui ainda o editorial que os eleitores derrotaram a proposta de Macri ancorada num ajuste fiscal. O problema deles é esse aí, ajuste fiscal. Sempre que a direita chega no poder, no governo, eles querem fazer ajuste fiscal. Por quê? Esse é um ponto de interrogação importante para a gente refletir sobre ele. O que eles querem com ajuste fiscal? A gente sabe o que eles querem, né? Meter a mão no patrimônio público, no orçamento público, essas coisas, a lógica das nuvens de capitais, rentistas, né, que tem como epicentro Wall Street, as oligarquias de Wall Street, essas coisas todas aí. Prossegue ainda o editorial dizendo que o país tem pouco mais de 70 dias para decidir como e quando deseja sair do atoleiro. É o linguajar do Moro aqui, do Bolsonaro com outro tom. Né? Sair do atoleiro significa reeleger Macri. Veja bem como tem uma lógica. Quer dizer, aí eles dizem que para confirmar as más perspectivas, o dólar pela manhã na Argentina subiu 30%, o Banco Central elevou os juros para 74%, o mercado financeiro também sinalizou preocupações no Brasil, né? Que eles aí pelas tantas dizem que fala do Estado, né? Que o Estado está falido, que vai quebrar e tal. É o terrorismo financeiro. É a lógica, vejam bem, né? De novo, repito aqui, já falei algumas vezes, a frase do Lênin, né? Que a política é a expressão concentrada da economia. Agora, também há rumores aí de que o Macri procura se distanciar do Bolsonaro, né? Vai se distanciar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é esse aí, esse linguajar dele dos porões, né? Dos trogloditas da ditadura militar, né, num país traumatizado pela ditadura na Argentina, isso aí certamente não pega bem, né? Na Argentina tem aqui alguns dados, né, que é uma nação traumatizada pela ditadura que deixou entre 15 mil e 30 mil mortos, não sei se é exatamente isso, né, possivelmente seja mais, sequestrou centenas de bebês e perdeu uma guerra inútil contra britânicos nas Malvinas. Para completar, ficou como herança dos militares uma hiperinflação e uma profunda crise econômica. Seus líderes foram julgados e presos por seus crimes, diferentemente do Brasil. O presidente argentino teria mais proximidades com o PSDB no Brasil, o partido
dos democratas dos Estados Unidos e Macron na França. Vejam, na verdade, a julgar essa informação como verdadeira, o Macri também começa a falar assim, mantém esse cachorro louco longe daqui das eleições da Argentina. Né? Agora, são contradições. Né? O que tem aqui para enfrentar a Kirchner, o kirchnerismo, como eles dizem, né? E o lulopetismo aqui internamente, é isso aí, é Bolsonaro. Para enfrentar, né, o caso da Venezuela, a resistência na Venezuela, o que tem? Bolsonaro. Para enfrentar, né, a Revolução Cubana, o que tem? Bolsonaro. Né? E o Brasil é peça-chave nessa geopolítica, tanto, né, para levar a região e setores importantes, né, no global, aí, na geopolítica global, né, tanto para levar para lá como para levar para lá, para cá. Tinha um ditado antigo que se dizia, né, para onde vai o Brasil, vai a América Latina. Né? É isso aí, né, no tempo em que na América Latina havia uma disputa entre o Nixon, né, história do Plano Truman, essas coisas todas, né, e se dizia Che Guevara, que era a inspiração da Revolução Cubana. Né? Então, esse é o espírito que está instalado aqui no Brasil, né, e consequentemente na região, né, que tem esse fio histórico e tem esse realismo político, econômico nos dias de hoje. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todas e a todos, volto a qualquer momento com outro comentário.